Bom, estamos gravando a reunião. Sejam bem-vindos à nossa segunda reunião. E, para começar, a gente vai trocar figurinha, ver o que está fazendo, o que deu certo, o que não deu. Hoje eu trabalhei com o terceiro ano para eles terminarem o chat, né, o chat RF, e comecei a falar do wireless, né, da ligação wireless, usando o kit de 2021. Então, é isso aí. Amanhã, com o segundo ano, a gente vai trabalhar como é que é o nome daquilo? Esqueci. O irrigador, tá? A gente vai começar a trabalhar com irrigador. E vocês, estão fazendo o quê? Tranquilos? Atualizados? Alguma coisa especial para fim de ano? Está acabando já, né? Eu estava fazendo do irrigador lá, mas não consegui fazer funcionar direito lá o meu irrigador. Vamos ver. Você Semana que usou relé, usei, aham. fonte de 12 volts, o relé? Para o relé não, né? Para a Isso, bomba, para bomba, né? Para a bateriazinha, né? Até tirei a bateria do voltímetro ali. 9 volts. É, Bateria 9, né? 9. Eu estou querendo usar 12 volts. Eu quero ver se eu consigo ligar uma fontinha, aquelas fontinhas de 5 amperes de, de fita LED. Então dá para pendurar umas 3, 4 bombinhas junto numa, numa, numa fontinha de 5 amperes, né? Então vamos É, ver se funciona. porque só aquela lá, ela já, nossa, jogamos água para todo lado lá na hora de testar Já ela vai lá. longe com 9 volts? É, já vai longe lá, que ela já dá certo lá pra gente testar. Só que o sensor ali, eu não sei, nós vamos ter que. Não deu tempo. Vamos testar de novo o sensor, talvez dar uma regulada, eu acho, né? Uhum. Joia, joia. Nossa, isso aí vai ficar. Amanhã a gente começa lá, vamos ver o que vai dar. Mas vai dar certo, um jeito do outro dá certo. Mais alguém para compartilhar, pessoal? Já comentei no começo, vai falar de novo. A gente está trabalhando com o carrinho, o seguidor de linha, que vai Uhum. ter uma competição aqui. E aí, tanto que o pessoal do segundo, do terceiro e de outras turmas que nem tem a robótica, a gente estão tudo aqui no laboratório aqui para poder se divertir e quebrar a cabeça com o carrinho ali. Tá, lá no final, quando tiver completinho, tudo funcionando, toma cuidado com a intensidade do branco, tá? Então, aonde você vai usar a pista? Se você usar no lugar mais claro ou mais escuro, dá diferença no reconhecimento. Então, ajusta antes de pôr na pista para não sofrer. Senão, deixa tudo arrumadinho, tudo certinho, por um ajustinho no final, perde a graça, né? Não reconhece. Então, fica esperto. Tá? Toma cuidado com isso. Mais alguém, pessoal? Não? Então vamos começar. Ademir, seja bem-vindo. Vamos começar então com a nossa reunião. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. A reunião nossa hoje não é do Arduino, né? Não é de robótica, é uma reunião comum a todas os temas, né? Então, foi lá em cima, na pessoal da CED que fez a leitura de enunciados em foco. Então, a gente vai trabalhar essa reunião, esse assunto, mas vocês vão gostar, é bem gostoso. Eu, pelo menos, achei bem pertinente para a gente, para o nosso enriquecimento. Então, vamos lá. Estar presente é importante, mas participar é essencial. Sua presença será confirmada através da câmera, né? Câmera aberta. Lembrando, nós temos 75% de presença, no mínimo, para a certificação, 25% de falta. Como não tem
né? São 10 reuniões, não tem meio-dia, né? Meia reunião, então são 2 dias que a gente pode faltar. Beleza? E lembrando, né, que a gente sugere trabalhar com computador. Então, na medida do possível, trabalhar com o computador. Olá, Ademir, tudo bom? Boa tarde. Beleza, pessoal? Então, isso aí acompanha nós em todas as reuniões, essa mensagem aí. Então, conforme o nosso cronograma, estamos na R2, né? Leitura de enunciados em foco. Na semana que vem, a gente vê ações de engajamento do estudante para o SAEB, e daí na R4 a gente começa com os conteúdos de robótica. Tempinho para vocês irem lá no Classroom, pegar o portfólio, já que a gente começa a preencher hoje, tá? Então, vão lá no Classroom de vocês, atividade 1, rola a telinha, lá no final tem o teu arquivo para fazer o portfólio. Alguém tem dúvida? Senão eu faço aqui para vocês acompanharem. Alguma dúvida, pessoal? Bom, se alguém não localizar, avisa e a gente mostra como é que faz. Ok? Então, rolando aí a apresentação, vocês vão chegar em um local que está R2, né? Aí vocês vão colocar a data de hoje, 30/9, e tem um espaço para comentar sobre a reunião, né? O que vai te ajudar esse conteúdo nas suas aulas. E o slide seguinte é para colocar o print da tela ou o link. Então, a gente vai fazer uma atividade hoje, vocês podem tirar o print dessa atividade lá do final, ou pegar o link daquele material e postar lá. Tanto faz um como o outro. Beleza? Então, a gente vai preenchendo já esse portfólio, chegando lá na última, na semana da entrega, né? Acho que, se não me engano, é 14 de novembro, já fica prontinho o nosso portfólio. A data me fugiu, daqui a pouco a gente confirma. Então, objetivos da nossa reunião: entender a importância da compreensão da leitura dos enunciados, identificar verbos e demais palavras que possam dificultar a compreensão dos enunciados, conhecer um exemplo prático de estratégicas de leituras através da construção de um glossário para apoiar os estudantes na resolução de atividades e itens de avaliações. Então, Prova Paraná e SAEB. Então, vamos lá. A agenda nossa hoje: 5 minutos de acolhimento, para início de conversa 10, fundamentando a prática em nossa experiência 8, e na prática 12, em ação e compartilhamento 35 minutos, síntese, queremos te ouvir 10 minutos. Então, isso aí vai ser o percurso das nossas reuniões hoje. Então, a gente começa fazendo uma atividade de acolhimento. Peguem uma folha sulfite e montem com ela um quadrado. Uma folha de caderno, qualquer folha.
Então, fazemos um quadrado com ela, tá? Joia? Eu não vou fazer aqui, né? Porque eu já fiz e já sei como é que faz. Mas a ideia é fazer um quadrado, sair um desenho a partir de comandos que a gente vai dar. Tá? Então, o primeiro passo é pegar uma folha e montar um quadrado com ela. Joia? Um quadradão numa folha. Na hora que tiverem ok aí, dê um alô. Pode ser rascunho, pessoal. Não tem problema, não. Folha usada. Tem que ser limpinha, não. Joia, Ademir. Ok? Todo mundo pegou? Ademir, ok. Tranquilo. Ademir. Tiago. Então, fizemos um quadrado com uma folha qualquer. E agora a gente vai passar comandos e vocês vão fazer esses comandos aí na folha. Então, o primeiro comando é: dobre o papel ao meio, unindo duas pontas e abra a folha. Ok? Então, o primeiro comando: dobre o papel ao meio, unindo duas pontas e abra a folha. A segunda instrução: dobre novamente ao meio, usando as pontas que não foram dobradas. Segunda instrução: dobre novamente ao meio, usando as pontas que não foram dobradas. Terceiro, deixe o triângulo isósceles de ponta para baixo. Aí já dá para ter uma ideia se está fazendo certo ou não, né? Deixe o triângulo isósceles de ponta para baixo. Dá tempo de corrigir. Com essa instrução dá tempo de corrigir. Ok? Próxima instrução: as pontas externas de cima para baixo na direção do meio. Então, pegue as pontas externas e leve em direção ao meio. Do meio, né? Em direção do meio.
E a última instrução, agora a parte inferior para cima e para dentro até o meio. Alguém deu algo reconhecível aí? Que dá para saber o que é? Então, com essas instruções que nós passamos, nos foi dada, era para a gente terminar fazendo um cachorro, tá? Notem que as instruções foram falhas, né? Muito superficiais, pouco aprofundadas. E será que a gente não faz isso quando a gente pede alguma coisa para os nossos alunos? Será que a gente não monta um enunciado que não é legal, que ele não entende o que a gente quer? Então, essa aí que a gente vai tratar hoje sobre os enunciados. Alguém chegou perto disso? Olha lá, o Alex. Não, chegou perto. O Daniel também, era só fazer a boca para dentro. Né? Ok, pessoal? Gostaram? Então, deu para ter uma ideia de como tá as instruções, né? Como as instruções mal elaboradas nos atrapalham, ou atrapalham os nossos estudantes. Então, da dobradura ao enunciado. O que você sentiu falta ao ler os comandos? Eles foram claros? Então, comentem aí, ou escrevam no chat, o que vocês quiserem, o que vocês acharam. Fala, Daniel. Na hora do primeiro comando eu já ia perguntar se era para dobrar no sentido da diagonal lá ou no meio da folha mesmo. Mas aí depois eu imaginei que essa seria a dinâmica da atividade. Falei, não, vamos deixar rolar e ver o que vai dar. Segue o trem para a gente ver o que dá depois. Uhum. E aí, pessoal, sentiram falta do quê? Eu acho assim, se você estivesse fazendo junto com a gente, seria mais fácil, eu acho. É que daí vocês já veriam como é que ia ficar, né? Mas, assim, para ler os comandos, não é simples, não, tá? A gente erra mesmo, não é o privilégio de vocês, não, tá? Eu segui a tua orientação e não deu certo. Você falou alguma coisa ali que não bateu, eu acho. Eu acho que faltou aí algum comando aí no meio dessa, né, para a gente... Eu acho que o professor falhou, não foi a gente. As instruções eu acho que foram até legais, assim, a ordem sim. O que faltou foi esclarecimento, né? Que nem o primeiro, una as pontas em diagonal. Então aí você já sabia que era em diagonal, que daí não errava. Que nem a outra lá que era para dobrar, para fazer a orelhinha em direção ao meio, né? Ao meio da página, ao meio do desenho. E isso não foi especificado, foi só jogado. Então, faltou foi esclarecimento, né? Pormenorizar o que se queria. Existem palavras ou verbos que dificultaram a compreensão dos comandos? O que vocês acham? Vamos voltar lá. Talvez para os alunos, triângulos isósceles, acho que é a única coisa que pode ali que eles não saibam o que é, né? O que vocês acham? Existe uma outra palavra que os alunos não reconheceriam? Que não, né? Como podemos transpor essa experiência ao pensar a leitura dos enunciados de questões ou atividades? Quando um aluno erra uma questão, você acredita que a dificuldade está no conceito ou na leitura?
Qual a importância de compreender os verbos e as demais palavras dos enunciados para a resolução dos exercícios? Questões de uma avaliação. Então, eu geralmente faço as avaliações, mando imprimir, e sempre eu releio antes de entregar para os alunos. E sempre eu acho uma palavrinha que eu poderia acrescentar, e aí eu vou no quadro e falo, olha, em tal lugar aí vocês acrescentem tal coisa. Falta uma coisinha, tá? Então, eu tenho essa dificuldade, sempre falta eu pormenorizar um pouquinho mais. E vocês, quando fazem, sente também que faltou alguma coisa? Como é que é? Nas avaliações de vocês. Ninguém. Todo mundo acerta em todas? Vocês são bons, hein? Pode falar, Daniel. Pode ficar à vontade. Estou trabalhando a recomposição de matemática com as terceiras séries, né? E conversando, assim, no geral, né? Não só na recomposição, nas outras turmas também, eu comento muito que para resolver um problema de matemática, eles têm que saber muito bem a língua portuguesa, que é a parte da interpretação. E esse é uma grande dificuldade que a gente vem notando. Às vezes eu passo um exercício e muitas vezes o aluno nem lê e já pega lá o exercício e sai querendo fazer conta, uma conta parecida com algum exemplo que a gente tinha feito, mas ele nem leu, não entendeu. Ou muitas vezes leu, passou o olho por cima e não entendeu. E eu sempre tento ter esse cuidado. Eu falo que às vezes eu explico na explicação, às vezes eu explico até demais. Porque eu tento ter esse cuidado de dar uma informação mais precisa para que, a partir do que eu coloquei, eles consigam entender. Mas realmente a grande dificuldade que a gente está tendo aqui, eu acho que no geral, é fazer que eles entendam o que está sendo pedido. Mas eu sempre tento esclarecer, mas é assim, né? Legal. Pode falar. O português ele tá muito relacionado a todas as disciplinas, né? É incrível. Eu, nas minhas disciplinas de física, eu trabalho muito a edição de alguns filmes importantes ali, que tem uma relação forte com a física. E nessa leitura, nesse plano de estudo que a gente faz, eu proponho que eles façam um texto, tipo 10, 5, 15 linhas, de reflexão sobre o filme. Eles não podem reproduzir as cenas dos filmes, eles têm que fazer uma reflexão. E é muito difícil. Muitos alunos perdem a nota porque eles não conseguem nem começar o texto. Então, geralmente eu pego e faço 3 inícios, e eles podem continuar o texto, só para dar sabe aquele primeiro empurrão? Porque é uma parte que é bem difícil, né? Porque envolve muita coisa, né? Para você construir um texto do nada, a partir de uma coisa que você vai ter que dar uma opinião. Então, a língua portuguesa, ela está muito ligada a todas as disciplinas. E se você tem muita dificuldade em língua portuguesa, você trava praticamente em tudo. Eu sei por mim, né? Porque nós, né, dependemos muito, quando a gente estava na faculdade e tudo mais, dessa parte da interpretação dos conteúdos. Isso mesmo, bem posto, Ademir. Eu tenho a disciplina de educação financeira e eu faço em todos os exercícios que tenha matemática financeira, eles montarem, né? Ver o que está precisando, o que tem e o que está precisando. Montar o exercício, quem quer o capital, quem quer o juro, quem é a taxa, né? E o que está faltando. Eles não gostam muito, não, mas é um jeito deles aprenderem a abstrair do enunciado quem é quem e o que está faltando. Dá trabalho, né? Você escrever 4 linhas a mais, esse aqui é fulano, esse aqui é ciclano, mas eu faço e dou na lista de exercícios que geralmente eu dou para eles, porque só vale nota se eles montarem o enunciado lá, né? Fazer certinho, aí coloca a fórmula e preenche a fórmula. É um jeito deles lerem o enunciado. Ok, pessoal? Alguma outra contribuição?
Não? Então, continuamos. E na prática? Então, aqui é uma sugestão, né? Use uma aula para iniciar a produção do glossário, orientando coletivamente o passo a passo com os procedimentos de leitura. Solicite um caderno ou agenda que servirá de suporte. Deixe os estudantes usarem a criatividade para organizar suas anotações, incentive-os a capricharem. Então, para resolver esse problema, ou sanar, ou diminuir o problema de leitura de enunciado, fazer um glossário com os alunos das nossas disciplinas. Então, palavras que aparecem e que eles não têm um contato íntimo, não são palavras do dia a dia deles, então a gente faz um glossário. Eu não faço, eu já faço alguma coisa de glossário, mas não faço em caderneta separada, não. Na mesma abinha lá que eles compram do caderno deles, eu separo lá 3, 4 páginas ou folhas no final, e ali a gente vai montando, desde o começo do ano, o glossário que falta. Porque não são tantas palavras assim. Aqui vai aparecer uma sugestão que eu achei bem interessante, apesar de demorar mais, tá? Então, o glossário deve ser construído, deixa eu aumentar aqui, que senão eu não consigo ler, pelos estudantes durante todas as aulas na resolução das atividades, como um recurso permanente de consulta e suporte. Usa fazer um glossário, pessoal? Quando aparece também palavras que eles não conheçam, eu escrevo no quadro o que é, né? Mas geralmente 1, 2 copiam e o resto não copia nada, né? Quer dizer, amanhã já não lembra mais o que você falou que era aquilo. Então, fazer um glossário é bem interessante, tá? Então, fica uma dica aí para a gente começar a trabalhar com os alunos. Então, agora a gente vai analisar, assim, os enunciados que aparecerão para ver os verbos e demais palavras que podem dificultar o entendimento dos enunciados. Então, nesse aí, quando ele se deu conta, será que eles vão entender o que é o tal de se deu conta? O que vocês acham? E tá, né? O deu conta da ideia de perceber, né? Acho que vão saber, sim. Você acha que eles pegam isso aí? Tá? Não é uma coisa tão distante deles, né? Vamos ver o outro. Ao comparar os dados, justifique o Afeganistão apresentar um Gini melhor do que a China e a Índia, mesmo possuindo um IDH inferior. E aí, já acham que eles vão saber o que é Gini e o que é IDH? Nem eu sei o que é a Gini. Gini, assim como IDH, é uma medida de social, né? Uma medida de bem-estar social. Índice de desenvolvimento humano, prof. Índice de desenvolvimento humano. Desculpa o eco. Como? Desculpa o eco que deu aqui, eu esqueço que eu estou em 2 aparelhos. Tá, isso é o IDH, né? Mas o Gini, o que é? Também é um índice de desenvolvimento, tá? O jeito de medir que é um pouquinho diferente do IDH. Um pouquinho não, é diferente do IDH. Então, depois vocês deem uma olhada aí para ver o que é, mas os alunos não saberiam o que é isso daí. Aí o Thiago já colocou lá. É uma medida estatística que avalia a desigualdade de distribuição de rendimento ou riqueza numa população, variando de 0 a 1. 1 é desigualdade perfeita, ou de 0 a 100%, né? Ok, pessoal? Então tá aí no chat já
o que é. Joinha? Vamos ver o outro? Esse é o dos matemáticos aí. O gráfico exibe a representação de um período da função f de x igual a 3 vezes seno, acho que é vezes, né? Seno de x, considerando esse período da função seno, para quais quadrantes do círculo trigonométrico ela é decrescente. E aí, o que o aluno ia fazer quando lê um enunciado desse? Pula para a próxima? O que vocês acham, os professores de matemática aí? Tem alguns que a hora que vê a questão, que já bate o olho lá no f de x, vê o seno, já nem começa a ler e nem termina, já pula para a próxima mesmo. Eu acho que na 10ª aula de funções trigonométricas ele vai saber. Gente. Não, mas a maioria ali talvez tivesse, além da dificuldade, né, da função em si, né, f de x igual a 3 vezes seno de x, ele teria que conhecer o que é seno, né, quadrante do círculo trigonométrico, também o que é isso, né, decrescente. Então, alguns conceitos que ele tem que conhecer para poder resolver esse problema, né, resolver esse enunciado. Ok? Então, são muitos enunciados que os nossos alunos têm dificuldade nas provas que eles fazem, nas provas que a gente dá para eles, mas que eles fazem, prova Paraná, prova Saeb e tudo que tem mais, porque eles não entendem o enunciado, aí pula para a próxima, né? Não entendeu, pula para a próxima, já morrem de vontade de resolver, e já pulam para a próxima. Então, a gente tem que pensar nos enunciados, treiná-los a descobrir o que está sendo pedido. Então, vamos por fundamentando a prática. Os verbos presentes nos enunciados são conhecidos como verbos de comando e indicam a tarefa a ser realizada, ou seja, como se deve responder a uma questão. Não conhecer estes verbos e encontrar termos complexos ou desconhecidos dificulta o desempenho dos estudantes na resolução das atividades ou itens das avaliações. Então, nesse primeiro quadro aí, geralmente eu faço uma prova e pergunto, vamos supor, em algumas provas, eu pergunto o que faz alguma coisa. E muitos vão lá e descrevem o que a coisa é, e não o que ela faz. Então, ele não entende o que você está pedindo. Então, ao invés do que faz, ele responde o que é. E aí, se não dá nota, ele fica bravo, né? Por quê? Porque ele não sabe, não conseguiu reconhecer na pergunta o que você estava querendo. Então, esse é um dos casos que acontece comigo, não sei se acontece com vocês também. A gente pede uma coisa, eles respondem outra. E é no achômetro, né? Não sei de onde. Você pergunta o que é ou o que faz, a resposta é totalmente diferente do que uma da outra, né? E muitos vão e respondem diferente do que a gente pede. Então, se os alunos não compreendem o que leem nos enunciados de todos os componentes, nas avaliações internas e externas que realizam, isso irá se refletir em leituras fora da escola. A leitura é um projeto de todos. Então, se a gente conseguisse fazer, a gente tem que tentar, né, lutar com os alunos para que eles leiam um pouco mais, né? Leiam livros, trechos de livros, nem que seja um artiguinho, porque ali aparecem palavras diferentes, coisas que fazem pensar, né? Nem que seja livro técnico, não tem problema, mas coisas que ele consiga entender, que faça ele pensar. E não, eles são tão acostumados, né? Leitura rápida, WhatsApp, uma palavra, um joguinho daqui, outra, 3, 4 palavras. Então, para ler uma página, dá um trabalho que é enorme. Vocês sentem essa dificuldade também de fazê-los ler? Se vocês derem um exercício para ler, por exemplo, meia página lá, 20 linhas, e responder alguma coisa, o que os alunos de vocês fazem? Eles leem?
que vocês respondem? Sempre tem alguns que vão ler, mas eu digo que a maioria mal vai passar o olho assim, mais ou menos, e tentar deduzir ou sei lá o que é para fazer. Alguns meus leem lá, vamos supor aí 15%, 20% da turma lê. O resto faz o seguinte, pega uma frase do começo, uma frase do meio, uma frase do fim e diz que aquilo é um resumo, tá? Ele copia lá 3 coisas, nem nexo dá, não liga uma coisa com a outra, não tem sentido nenhum, mas não, eu fiz o resumo. Então, eles não têm o costume de ler. E aí a gente tem que explicar que tem que ler, né? Fazer o resumo é pegar as ideias. Então, dá trabalho. Eles não gostam, a gente tem que brigar. Eles não gostam muito de mim, porque a gente briga bastante, né? Porque não tem outro jeito. Fazer as coisas mal feitas não adianta fazer, né? Então, eu sou chatão, né? Então, eles não vão muito quando eu peço as coisas para ler, não. E vocês, como é que estão as coisas? Pedem muito para ler? Na robótica a gente pede menos, né? Então, não é o código só, então é mais tranquilo. Outras disciplinas dá mais trabalho. Beleza, pessoal? Algum comentário até aqui? Não? Estão entendendo o intuito da nossa reunião? Então, agora, uma perguntinha. Professor, como em robótica podemos apoiar os estudantes que apresentarem dificuldades na compreensão de enunciados e contribuir para o desempenho deles em atividades e avaliações? E aí? Como é que a gente, em robótica, pode ajudar? A coisa que eu estou tentando fazer é forçar eles a lerem, principalmente os códigos, porque, até como exemplo, nessa questão do campeonato do seguidor de linha que a gente vai fazer, a gente está usando a IA para poder pegar sugestões, pegar dica, fazer modificações. A deles pergunta, mas o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que ligar, eu estou com 2 sensores, vou colocar 3, como é que eu ligo isso? Eu falo, faz a leitura, porque a hora que a IA te der o código, ela vai te dar uma explicação também. Então é importante fazer essa leitura. E não só pediu, pega o código, pronto, acabou. Porque eles têm que saber também, eles têm que entender, porque às vezes eles querem ajustar alguma coisinha e não conseguem porque não entende o que está ali. Então eu sempre tento forçar eles com a leitura e para já justamente desenvolvendo essa capacidade deles, da interpretação, para conseguir, no geral, resolver outros problemas. Isso, parabéns, é assim mesmo que a gente faz. Mais alguém, pessoal? Eu mesmo ali em robótica, eu vi bastante dificuldade dos alunos no código, né? Eu vi que trabalhar no computador mesmo, o código é muito difícil, até porque levar os Chromebookzinho lá e ficar cuidando se cada um tá estudando é uma dificuldade a mais ainda. Acabei precisando ir para fazer as atividades em papel mesmo, pedir para eles escreverem códigos à mão, né? Ou em prova já fiz questão de achar o erro para circular onde que está o erro no código. E alguns aí conseguiram ter um entendimento melhor do código, conseguiram ali se achar para talvez só mudar um valor ali, para talvez aumentar ou diminuir uma intensidade do LED, por exemplo. Mas é bem complicado. Obrigado, João. O que eu uso bastante não, né? Faço sempre, uma vez por trimestre, é pegar lá aquela aula dos kits de robótica e mostrar de novo o kit, rapidinho, meia aulinha ali, todos os componentes de novo. Porque eles não lembram qual componente a gente usou, não lembram os nomes dos componentes, então eles montam as coisas e não sabem o que utilizou, né? Então, vou repetir o kit de robótica, ajuda que eles guardem os nomes dos componentes, pelo menos, né? Então, isso eu tenho feito
com os alunos. Mais alguma sugestão? Não? Continuamos. Vamos aqui. Você já pensou em utilizar estratégias de leitura e estudos do vocabulário? Vamos conhecer essa proposta? Então, aqui são duas sugestões, né, de estudo. Uma do lado esquerdo, que a gente trabalharia com palavras desconhecidas, e a da direita com os verbos. Então, para trabalhar com as palavras desconhecidas, a gente teria esse passo a passo aí. Primeiro, com a cor azul, sublinhar palavras desconhecidas que não sabe o que significam, palavras difíceis. Segundo, resumir o que acha que é. Então, eles vão colocar lá o que é para eles, neste momento, a palavra. Terceiro, vão pesquisar o significado da palavra. Quarto, sintetizar com suas palavras o que significa. Aí, já no glossário, né? Ele coloca lá o que é a palavra, né? E com as palavras dele, o que aquela palavra quer dizer. E quinto, né? Registrar palavras semelhantes. Então, com isso, ele vai abstrair um pouco mais, né, o significado daquela palavra. Então, essa é a sugestão que fica para a gente ir montando o glossário. A gente verifica as palavras difíceis, fala para ele falar o que é, pesquisar o significado e aí sintetizar, escrever com as próprias palavras o que significa em um glossário. Já com os verbos, que a gente vai com a cor vermelha sublinhar. Segundo passo, resumir o que acha que é para ser feito. Terceiro, pesquisar o significado no dicionário. Quarto passo, sintetizar com suas palavras o que compreendeu sobre o como ou o que fazer. E o quinto passo, registrar verbos semelhantes que indiquem a mesma ação. Então, é quase igual ao anterior, só que uma a gente faz palavras difíceis e o outro a gente faz os verbos dos enunciados. Ok, pessoal? Então, essa aí é o que nós faríamos para montar o nosso glossário, para montar o que o nosso aluno conhecer palavras para ele difíceis e entender os comandos dos verbos. Ok? Alguma dúvida? Hein, pessoal? Não? Tranquilos? Então, a gente vai agora já para o em ação nosso. O em ação a gente vai formar, nós estamos em 3 grupos. Um grupo vai ficar aqui na sala principal e outros 2 grupos vão para salas temáticas, ok? Então, o que a gente vai fazer? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, o em ação nosso hoje é este. Eu vou dar o link desse material, tá? Nele, nós temos aqui ó, as guias, né? A primeira é o em ação, essa que a gente está aqui. Então, o que é para a gente fazer? Acesse o material de apoio, selecione 3 exemplos, já estão selecionados lá,
e aí vocês vão marcar os verbos e palavras difíceis que vocês acham que os alunos talvez não entenderiam. Então, por exemplo, o grupo 1 tem este material para preencher. Então, olha, a gente clica aqui, né, no prova comentada, vai abrir este material. Deixa eu compartilhar para vocês. Nós estamos no grupo 1. Então, o grupo 1 já está marcado aqui. Deixa eu preencher. Então, grupo 1, ó. Primeiro exercício, o item D. Então, vai copiar esse item D lá para a apresentação, para o lado esquerdo, e do lado direito relacionar as palavras difíceis ou os verbos. Na questão 2, a B. Na questão 3, a C. Tá? Então, isso, o grupo 1. Joia? As 4 questões. Nossa, tem mais, não é só isso, não. Mas vamos pegar aqui as 3 primeiras, pessoal. Vamos pegar as 3 primeiras só, já está bom. Tem muita questão aqui. Eu não tinha visto essas outras. A partir da página 36, vamos ver o que aparece. Ah, tá. A partir da página 36, porque é questão de robótica, tá? Então, vamos vir aqui a partir da página 36 e pegar as questões, as 3 questões, e aí localizar nessas questões o que seria difícil para os alunos, tá? Beleza? Alguma dúvida? Então, volta aqui, deixa eu pegar aqui, voltar. Vão responder, se fosse usar o glossário, você ia fazer um caderno, folha ao maço, agenda ou outro. E do enunciado 1, traz lá, cola aqui, e aí faz a lista das palavras do lado direito. Para o enunciado 2 e para o enunciado 3. Joia? Então, isso do grupo 1. O grupo 2 vai fazer isso também. É o mesmo material, aí vão lá, selecionem o que vocês quiserem, principalmente de robótica, e coloquem aqui e relacionem as palavras. Tudo bem? Alguma dúvida? Acho que dúvida só na hora de fazer mesmo, professor. Tá, tudo bem, a gente vai. Então, estou postando aqui no chat o link desse material. Postei. Ver se vocês conseguem acessar. E o grupo que vai ficar aqui faz o grupo 3, tá, pessoal? O grupo 1 é o grupo 1 mesmo da sala temática, o grupo 2 é o 2 da sala temática, e o grupo 3 é o que ficar aqui na sala principal. Deixa eu formar os grupos.
Ok? Então, aqui na sala principal, vão ficar três, o Alex, o Daniel e a Milena. Para a sala temática 1, vai para o Ademir Martins, o Ademir Moura e a Andréia. E a sala 2, o Claudinei, o Jonathan e o Tiago. Tá? Então, vamos enviá-los para estas salas. Então, grupo 1, temática 1, grupo 1 do material. Sala temática 2, grupo 2 do material. Quem ficar aqui na sala principal, grupo 3 do material. Vou disponibilizar 20 minutos, acho que é tempo suficiente para vocês fazerem. Entenderam? Alguma dúvida? Então, estou enviando-os para salas temáticas. Já vou fechar o meu aqui. Então, façam de conta que eu não estou aqui. Se tiver... Então vamos lá. Vocês querem que eu vá digitando ali? Tanto faz. Tá aberto o- já o teu? Tá aberto aqui, aham. Então, pode ser. A gente vai vendo aqui. É o 3, né? É o 3, nós vamos ficar com 3. Deixa eu colocar aqui. Eu vou abrir também. Alex, Daniel e Milena. Deixa eu ver como é que tá. Milena. Isso. Certo. Então, é para nós analisar lá o da robótica, né? Robótica. Deixa eu ver aqui. A internet que não está ajudando muito. Tá lá embaixo, né? Aqui, ó. Isso. Só digitar o número 36, o número da página lá, que ele já vai direto. Ah, ele já vai ali, né? Pelo que eu entendi, é para a gente copiar o enunciado todo lá. É, pelo que eu entendi, ali nós temos que achar, né, alguma que daí coloca lá, né? Pode ser, tipo, a número 1, será, então?
Que na parte da robótica tem bastante coisa, né? Deixa eu ver aqui. Na verdade, são 3 perguntas. Deixa eu ver aqui. 23, 24. São 3 questões de robótica. Suporte para o glossário. Vamos marcar o que aqui? Seria o caderno, acho, né? Caderno mesmo, né? Caderno. Pode ser? Sim. Então, beleza. Então, eu vou colocar aqui essa questão número 1, a grandona, será que serve aqui? Vamos ver. Só vou dar uma ajeitada isso aqui. Vou arrumar melhorzinho aqui. Uhum. Ok, deixa eu ver aqui. Talvez matriz de LED. Eu estava pensando nisso, porque às vezes a palavra matriz para eles não vai ser. Apesar deles estudarem um pouco isso na matemática, né? Mas. Eles vão ter dificuldade matrizes de LED, né? Então dá para nós colocar ali. Deixa eu colocar aqui. Então, do ladinho. Outra palavra no final também é a polaridade, que está escrito lá. Polaridade, né? Bem no finalzinho ali. Vamos colocar aqui, então. O que mais? Arduino também, talvez, não sei, gente. Podia só dar placa ali também, né? Eu acho. Arduino? Não sei. O pior é que. Eu sou Será? café com leite, gente. Eu sou café com leite. Vocês desconsideram qualquer coisa? Porque eu É que o vejo que o Arduino, Arduino. ele é, Fala, como ele é um componente básico, a gente acaba utilizando ele e usando esse termo desde as primeiras aulas, né? Então ignora. Eu acredito que a palavra Arduino para eles não seja algo muito desconhecido, entendeu? Se bem que os Então acho que é só nessas. Uhum. Acho que é mais ali. Acho que Vamos é ver isso mesmo. passar para outra. Vamos ver a outra questão aqui. Tem uma outra parte também, né? Dela? Do enunciado. Tá aqui, tá embaixo, né? Depois embaixo da matriz, ó. Ah. Eu não sei, talvez, se a palavra biblioteca pode confundir um pouco eles. E o fato deles associarem a palavra biblioteca com a biblioteca mesmo, tipo da escola, Sim, sabe? verdade. Uhum, vamos colocar lá a biblioteca também, né? Pode. E bem no finalzinho, a palavra abstrair. No finalzinho. No final, quase desse parágrafo que está. Deixa eu ver se eu estou vendo no texto aqui. Achei aqui, ó. Pode abstrair, né? Verdade. Professor, o que é abstrair? Abstrair. Aham. É mais ou menos assim mesmo.
Uhum. Vamos para outra. Vamos para outra. Será que tem umas menorzinhas aqui? Não. Nossa, tudo. Mas é quantas? Não tem, né? Não, São uma. palavras não têm limite, é só para a gente identificar quais palavras que se eles trariam dificuldade para Não, eu digo, quantas questões? É questões. só Três? três, né? São as Mas três isso que tem. é só as três que tem? Será que É, foi só essas três? Não foi, né? Da prova foi mais, né? Acho que não lembro. também não lembro. Então, vamos ver lá na 24. Não, esse aqui está mais tranquilo, parece. Não sei, mas se fosse para destacar alguma palavra aí, eu pegaria a palavra fluxo, a do Pensei fluxo nisso de também. pessoas. Uhum. O fluxo. Então, vamos colocar aqui. Essa parte de baixo aqui, né? Uhum. Mais alguma? Eu acho que desse é isso. Aleatório, informações aleatórias, será que? Pode ser. Colocar ali, vai saber, esses nossos alunos. Certo. Na outra, vamos dar uma olhadinha lá, na 25. Protótipo. Uhum. O protótipo e os nomes dos componentes que tem ali, que quase nunca eles lembram o que que é o quê. São um ou outro só que conseguem, porque os demais. Vou dar uma arrumada aqui.
Porque na robótica, esse glossário aí seria muito, muito interessante, né? Porque é muita palavra assim, né? Então, quem tá já, por exemplo, já viu um ano, já está no outro ano, né, trabalhando ali, talvez já algumas coisas já consegue desenvolver. Mas a primeira, sim, eu acho que é isso aí, né? Fechou, né? Tem alguma coisa? Eu acho que é isso mesmo. Milena? A Milena está com aula de robótica, Milena? Não, Não? não. Tá querendo pegar as aulas. É. Ela vai gostar. Depois não vai É querer bom. largar. Acho que se fosse acrescentar mais alguma coisa, não sei, porque de dificuldade para eles lá, talvez não seria palavra, mas todo aquele código que está lá denunciado, porque É verdade, né? Colocar ali, porque você vê lá o próprio código. Porque é, olha, eu acho que é isso. ok. Aguardar o pessoal voltar. O professor, será que ele colocou um tempo? Sim, tem 4 minutos ainda. Tem um temporizador ali em cima. Eu vou fazer o seguinte, eu vou precisar só mudar aqui de computador e daí eu já acesso de novo. Deixa eu ver se eu consigo.
E aí, deu certo? Tranquilos? Fácil, né? Vai dar Facinho, prof. para a gente pensar o que, que a gente põe para os nossos alunos, né? Sim. Uma palavrinha errada e eles não entendem nada. Já a gente volta. 5 segundos. Deixa eu refazer aqui. Estão voltando. Lembrando, pessoal, quando volta, volta com a câmera fechada, não esquecer de abrir. Joinha. Deu tempo de fazer? Deu? Deu certinho o tempo ali. Então, agora, a gente vai, cada grupo vai mostrar o que fez, né, o que viu, e a gente começa pelo grupo 1, tá? Então, um de vocês do grupo 1 pega e mostra aí o docs lá, né, que está o material de apoio, e aí comenta as palavras que vocês pegaram. O grupo 1 estava na temática 1, onde vocês apresentam. O grupo 1 é o nosso, né? Onde vocês apresentam o material que viu lá. Aí, O Ademir, vou passar aqui. Você lê, explica aí, fazendo favor. Vamos. lá então, o enunciado 1, né, começa lá em cima. Lá no 1. Para cima, pegar o enunciado Tá bom, 1. eu vou fazer a leitura ali do enunciado. 1, né? Tá faltando. Aí está no 2, né? Tem que Você pegar colocou o no 1. Rola 2, a tela André. para cima. Aí. Primeiro, que tipo de suporte que vocês acham viável? Caderno? Marcaram Acho o que colocou caderno lá, né? caderno. Isso. Joia. E daí, desse enunciado, as palavras que podem dificultar o entretenimento. O que vocês colocaram? A gente colocou lá matrizes, desce, sobe um pouco. Matrizes, porque os alunos estudam lá na matemática a ideia de matrizes, na robótica é a mesma ideia, só que a gente tem uma coisa mais física, né? E aí isso poderia criar uma confusão para eles, achando que... enfim, a gente achou que poderia ser uma palavra meio confusa, a gente colocou matriz. Outra, a gente colocou display. Apesar de parecer bem simples, dentro das palavras que a gente encontrou no texto, acho que o que poderia, de repente, criar uma certa dúvida seria o display. Essas duas. E a polaridade, né? A polaridade é uma coisa... A primeira coisa que a gente pensou foi a polaridade, né? Porque é uma propriedade um pouquinho mais técnica, e aí a gente realmente é uma palavra que a gente teria que dar uma atenção maior na hora de explicar para os alunos sobre essa questão. Vamos para o 2, enunciado 2. Enunciado 2, a gente pensou ali, a gente também vasculhou ali o texto para ver se achava algum problema. A única coisa, o mais próximo de problema que a gente encontrou, que não seria problema, na nossa visão, mas seria o painel de senhas, que poderia criar uma certa dúvida para os alunos. Mas, mesmo assim, a gente achou que... a gente acredita, né, que ele sabe o que é um painel de senha, por conta de que é uma ferramenta comum, né, no dia a dia. Aí. Enunciado 3, buzzer passivo, né, a ideia do buzzer passivo, e do push button,
que está relacionado são duas ferramentas que a gente usa em vários projetos ali, e isso poderia realmente criar uma dúvida, e a gente, nesse caso, a gente não teria dúvida também, nós, de evidenciar o que é um buzzer passivo e o que é um push button. São as palavras ali do enunciado 3 que a gente precisava dar atenção na hora de passar essa comunicação para os alunos. Ok? Olha, parabéns, era isso mesmo. Uma salva de palmas para o grupo. Muito bom. Agora o grupo 2, né? Que está a sala temática 2, apresenta e comenta. Um de vocês apresenta. Posso apresentar aqui. Aí um colega ali comenta para a gente. Na qual a gente grifou, mas assim, o nosso, a gente optou por não colocar tanto as palavras específicas da robótica, porque a gente meio que admitiu que, como os alunos estão vendo há algum tempo, eles já teriam uma familiaridade. Então a gente focou mais nas outras palavras. Mas que nem o colega falou no grupo 1, a primeira palavra que chamou a atenção foi polaridade, nesse primeiro enunciado. E a gente marcou também abstrair, matriz e display. Acabou que esse bateu com o primeiro grupo. No segundo enunciado, você deixa fazer um favor, João? No segundo enunciado, nós colocamos comumente, estabelecimento, fluxo, finalidade, e o estabelecimento a gente colocou até porque o Jonathan compartilhou que dependendo que ele aplicou prova Paraná, e dependendo da sala, eles não sabiam palavras até mais acessíveis que estabelecimentos. Então, a gente colocou ela também para como chamar atenção. E na terceira questão, tinha componente, protótipo, que embora apareça bastante na robótica, sempre gera dúvida, incremento, decremento e passivo. Passivo, toda vez que eu falo na minha aula, pelo menos eles dão risada, porque nem eles sabem o significado direito. Mas foi isso que a gente colocou. Olha, isso mesmo, uma salva de palmas. Tranquilo, né, pessoal? E agora falta o grupo 3, né, que ficou aqui na sala principal. Eu vou apresentá-la. Eu já comento também. Só um pouquinho para eu abrir aqui. Bom, não muito diferente do que o pessoal colocou, no enunciado 1, nós colocamos também matriz de LED, polaridade, abstrair e biblioteca. O fato de ter colocado biblioteca foi, às vezes, por gerar essa... Às vezes o aluno entender essa biblioteca como sendo a biblioteca da escola, por exemplo. Às vezes ele não vai entender isso como sendo algo integrante da programação da robótica, né? Por isso que a gente colocou isso daí no primeiro. No segundo, nós marcamos fluxo e aleatórias, que foram as palavras que a gente julgou que eles teriam mais dificuldade para poder entender. Agora, no terceiro, a gente até comentou, os nomes dos componentes, apesar de muitas vezes a gente estar trabalhando isso, tem muito estudante que ele não consegue decorar, não sabe o que é o que e acaba tendo dificuldade. Então, nós colocamos o protótipo, primeiramente aqui, o display OLED, o push button,
buzzer passivo, porta digital, e o próprio código em si, que ele faz parte do enunciado, não seria uma palavra apenas, né, mas às vezes eles olham para aquele código lá, já nem se assustam e já tem um pouco de dificuldade para poder resolver. Foram essas. Olha, salva de palmas para vocês também. Então, acho que a atividade ficou bem tranquila, né, pessoal? Fizeram certinho, conforme era para ser feito mesmo. Muito bom, muito bom. Vou voltar os slides para a gente caminhar para o nosso encerramento. Então, vimos o em ação. Só um comentário, que se a gente fosse fazer uma atividade parecida com o que a gente fez com os alunos, a partir dessa orientação ali que o senhor nos deu, que era uma coisa mais de fala, né, de mostrar, considerando que os alunos eles são muito... A gente está focado aqui, né, no conteúdo e tudo mais. Mas considerando que os alunos eles são muito dispersos, a chance deles conseguirem fazer uma atividade assim, apesar de simples, sem uma outra orientação, seria muito difícil, porque eles provavelmente não iam conseguir concluir. A grande maioria, pelo menos, eu acho. Isso mesmo. Dificuldade com a gente aqui é tranquilo, né? Porque todo mundo focado, todo mundo prestando atenção. Com os nossos alunos, talvez não seja tão simples assim a gente fazer uma atividade. Mas temos que tentar, né? Fazer o quê? Então, continuando, né, pessoal? Fizemos o compartilhamento. Agora você tem um tempinho aí, uns 3 minutos, 7 minutos, 5 minutos, para comentar e pegar o link aqui do que foi feito e postar lá no portfólio. Então, deixar um tempinho para vocês fazerem isso, 5 minutinhos, né? Ir lá escrever o que a gente viu hoje, o que é importante para nós, e postar o link ou o print da tela, né? Você clica lá no material de apoio, dá o print da tela, cola lá na apresentação. Não, aqui não. Mas eu acho que tem Oi. Não? Aqui não foi. Não sei se apertou no tirador. Vai tirar, né? Esse caderno vai pintar. Ali é o que está aberto. Vai tirar de tudo da sala, tirador? Entendi. Pessoal, desculpa, eu não percebi que o microfone estava aberto. Chegou alguém na sala para conversar aqui. Dessa vez passa, hein, Daniel? Mas da próxima, passa de novo. E eu tenho reunião 5h10 de alinhamento na escola aí. Qual será o assunto? O
prof disse print, mas pode ser o link também, né? Como? Pode ser o link da atividade também, né, Pode prof? ser o link ou o print, um dos dois. Ah, tá, beleza. Obrigada. Para quem já terminou, estou postando aqui no chat o link do Queremos Te Ouvir, né? Da avaliação da atividade. Lembrando, turma D de dado, ok? Turma D de dado. Robótica ensino médio. Então, postei aí no chat o link da avaliação da nossa reunião. Professor, já respondi, tá? Eu vou sair. Pessoal, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Até mais. E não ainda não, tem as coisinhas para a gente ver ainda, que ela tem uma tá. reunião. Achei que tinha encerrado já, então desculpa. Ela tem uma reunião, por isso que ela pediu para sair um pouquinho antes. Dei um alôzinho aí a hora que vocês terminaram, para a gente continuar. Tiago, ok. Milena também. Daniel. Acho que todo mundo, né, pessoal? Então, eu vou postar aqui 2 materiais para vocês. São esses 2 materiais que estão aí, tá? Então, são material de apoio, né, para você saber mais sobre essa questão aí dos enunciados, tá? Então, são 2 materiais bons, artigos, né? Um é um artigo que pode ajudar. E tem esse vídeo aí também, se quiserem complementar, né? Ver um pouquinho mais sobre essa ideia de enunciado, que é bem interessante para nós, professores que estamos no dia a dia. Joinha? Tudo bem? Então, está aí os 2 enunciados, apesar de que, através do material, vocês conseguem esses links também, né? Os slides estão lá no Classroom para vocês fazerem o download.
Vamos voltar um aqui, que foi. Então, falando aí dos saberes digitais, né? Foi aquela... A semana passada a gente tratou disso, né? Que é aquela avaliação do MEC, né? O AVMEC lá. Quem não fez ainda, dá tempo de fazer, que é saber como está a sua performance nas tecnologias digitais. Então, quem não fez ainda pode fazer e vai receber um retorno comparando com os outros 100 mil professores do Estado que já responderam. Tá? Então, está aí o link também, depois entre lá nos slides, no Classroom, e participem, não deixem de participar. Falando acontece na escola, nós temos o SAEB, que vai do dia 20 ao dia 31 de agora, do mês que vem, né, de outubro. Então, faltam apenas 3 semanas. Ufa. E vamos para o nosso print. Então, aquele sorrisão. Vou até tirar isso aqui da tela. Interromper. Então, vamos lá. Vamos ver como ficou. Joia. Então, pessoal. José está no hospital? Hã? É isso? O José lá, está no hospital. Tá lá no... Eu tô internado aqui porque eu passei por cirurgia na semana passada. Tinha até Outra comentado. cirurgia você fez? Eu fiz cirurgia, daí eu tive complicação, voltei pra cá, tô internado. Eu lembro que você estava com a perna a semana passada. Aí agora eu tô aqui em observação de novo. Tô internado. Os acessos. Coisa boa, hein? Mas tomara que já tudo dê certo. Deus quiser, pessoal, eu vou de novo. Uma boa semana, até a semana que vem. Precisando, entre em contato. Tchau, tchau. Beleza, valeu. Tchau, tchau, até mais.